Às 4 horas da manhã, a luz amarela da cozinha antiga de Dona Maria de Lourdes se acendeu. Como se suas mãos grossas e calejadas quisessem provar sua idade, ela começou a lavar o arroz tateando na penumbra. A água da torneira estava gelada como gelo, mas Maria não se importava. Hoje ela tinha que ir visitar seu único neto, o soldado Lucas, no lugar de sua filha que estava doente. A mãe do garoto, mesmo de cama e febril, chorou ao telefone até tarde na noite anterior. Meu pobre filho, Lucas. Aquela voz chorosa apertou o coração de Maria. No silêncio da madrugada, Maria começou a temperar a costela. O cheiro da marinada feita com alho, cebola, cheiro verde e um toque de pimenta do reino preencheu lentamente a cozinha fria. Era o prato favorito de Lucas desde criança. Nos almoços de domingo em família, ele era o menino que sempre limpava o prato e pedia mais da costela da vovó. Ela fritou os pedaços de carne com cuidado em sua panela de ferro velha e preparou uma farofa rica com ovos, bacon e cenoura, além de uma maionese de batatas fresquinha que comprou na feira da madrugada. Suas mãos, ao cortar os legumes, eram lentas, mas não cometiam erros. À medida que cada pote de plástico era enchido, os ombros de Maria pareciam pesar 1 tonelada. Não era apenas o peso da comida. Ao amanhecer, Maria terminou todos os preparativos. A sacola térmica com as marmitas parecia grande demais para o corpo pequeno e curvado daquela senhora. Ela pegou o primeiro ônibus intermunicipal. A paisagem que passava pela janela estava borrada pela neblina matinal típica do interior. A vibração do motor a diesel do ônibus sacudia suas costas doloridas. Ela fechou os olhos. A imagem de Lucas com a cabeça raspada e prestando continência no dia do alistamento veio à sua mente. Um menino que sempre foi gentil e um pouco medroso. No dia da formatura do campo básico, o rosto do neto parecia ter emagrecido pela metade, mas aquele sorriso forçado que ele tentou dar ficou gravado na memória dela como uma cicatriz. Após horas de viagem, a frente do batalhão parecia desolada. O procedimento na portaria foi rigoroso e estranho. Depois de deixar seu RG e pegar o crachá de visitante, Maria caminhou lentamente até o prédio antigo da área de visitas. Mesmo sendo cedo, algumas famílias já estavam lá. Havia uma mistura de ansiedade e alívio nos rostos dos pais jovens. Maria sentou-se num canto afastado e esperou silenciosamente por Lucas. O horário marcado era 9 horas. O tic-tac do relógio parecia ensurdecedor. Passaram-se as 9 horas. As 10 horas se aproximavam. Outras famílias que esperavam juntas já haviam encontrado seus filhos e estavam rindo alto. Alguns abriam caixas de pizza e garrafas de refrigerante que trouxeram. Mas Lucas não aparecia. O estômago de Maria começou a queimar de preocupação. Ela foi até o balcão de informações perguntar se houve algum erro no agendamento, mas disseram que o aviso havia sido entregue. Estaria ele em treinamento? Ou teria acontecido algo? Maria mordeu os lábios secos e voltou ao seu lugar. O tempo passava como uma tortura. Finalmente, às 10h15, uma sombra vestindo a farda camuflada do exército brasileiro apareceu ao longe. Era o soldado Lucas Silva. Mas Maria não reconheceu o neto à primeira vista. Em apenas 2 meses, o rosto de Lucas estava pálido, com olheiras profundas e os olhos sem foco. Suas bochechas estavam fundas, fazendo a farda parecer larga demais. O que mais desesperou Maria, porém, foi a expressão dele. Não houve alegria ao ver a avó. Não houve surpresa. Havia apenas um medo extremo e uma ansiedade, como se ele estivesse sendo caçado por algo invisível. Ele não sorriu. Lucas caminhou arrastando os coturnos e sentou-se mecanicamente à frente de Maria. Naquele breve momento, ele olhou em volta várias vezes, apavorado. Maria tentou pegar a mão do neto com suas mãos trêmulas, mas Lucas recuou bruscamente, como se tivesse levado um choque. O coração de Maria afundou. Ela tentou firmar a voz: Lucas. Sua mãe está muito doente, então a vovó veio no lugar dela. Você está comendo direito? Por que seu rosto está tão abatido? Lucas manteve a cabeça baixa sem responder.
Apenas seus lábios tremiam levemente. Maria não conseguiu pressioná-lo mais e começou a abrir as marmitas que preparou desde a madrugada. O arroz ainda soltava vapor, a costela brilhava com um molho suculento e a farofa estava colorida e cheirosa. Eram as comidas que Lucas amava. Olha isso! É a costela que você mais gosta. Vamos, come um pouco. Maria estava prestes a colocar o garfo na mão dele quando aconteceu. Risadas grosseiras foram ouvidas e 2 soldados se aproximaram. Um ostentava as divisas de cabo e o outro as de terceiro sargento. Eles deram um tapa forte no ombro de Lucas e começaram a zombar. O cabo Oliveira abriu a boca. Ei, soldado Silva, seu bisonho, a vida tá mansa, hein? Chorou pra mamãe vir trazer leitinho, foi? Pela sua cara, 30 minutos é muito tempo pra você. Daqui a 30 minutos quero você de volta no alojamento lustrando meu coturno e limpando o chão com a língua. Entendeu? O sargento Tiago Santos completou a provocação. Ele olhou para as marmitas na mesa e soltou um riso de desprezo, como se sentisse nojo. Lucas congelou de pavor, duro como uma pedra. O rosto de Maria ficou frio. O sargento Santos agarrou a sacola térmica inteira. Ele a sacudiu na frente do rosto de Lucas, humilhando. É por comer essa lavagem que você é esse lixo. Um moleque que não serve pra nada quer comer comida de gente? O sargento Santos olhou para um vira-lata caramelo que rondava a área de visitas, provavelmente o mascote do quartel, e arremessou a sacola com as marmitas em direção ao animal. Com um barulho alto, os potes plásticos se abriram no chão. A costela, a farofa e a maionese preparadas com tanto amor durante a madrugada se espalharam na terra batida. O cachorro correu e começou a devorar a comida suja de terra vorazmente. Por um instante, o tempo pareceu parar. Lucas nem conseguia respirar. O corpo de Maria tremia não de medo, mas de uma fúria silenciosa. Ela olhou para a comida na terra, para o cachorro comendo, e para os 2 militares que riam da situação. Maria se levantou. Em seus olhos de idosa brilhou uma luz gélida difícil de acreditar. Seus moleques, o que pensam que estão fazendo? O grito de Maria atraiu a atenção de todos na área de visitas. Mas o cabo Oliveira e o sargento Santos nem piscaram. O sargento Santos se aproximou de Maria e apontou o dedo na cara dela. Ei, velha, tá gritando por quê? Sabe como o exército funciona hoje em dia? Seu neto é um imprestável, estamos apenas educando ele. Se você já tá velha, devia ficar em casa tricotando. Os 2 cuspiram no chão com desprezo, riram e saíram da área de visitas. Maria olhou para Lucas, que não conseguia levantar a cabeça de vergonha, e para a comida pisoteada na terra. Os ombros de Lucas começaram a sacudir. Ele tentava segurar o choro, engolindo soluços, e aquele som rasgou o coração de Maria em pedaços. Maria tirou seu celular antigo da bolsa com as mãos trêmulas. Ela procurou um único número na agenda e apertou o botão de chamar. Sua voz, em vez de tremer de raiva, estava baixa e fria como aço. Sou eu. General Roberto. Mande o helicóptero do comando agora mesmo. A localização é à frente da área de visitas do Batalhão Tigre, na jurisdição da sua divisão. Dou a você 30 minutos. Ao desligar o telefone, Maria de Lourdes sentou-se novamente. Ela olhou para os potes vazios na terra e não disse nada. O neto Lucas estava perdido, sem entender a ação inexplicável da avó. Helicóptero do comando. Mesmo em pânico, aquelas palavras pareciam irreais. Ele ficou com medo de que a avó tivesse perdido o juízo devido ao choque. Ele só queria que aquela situação acabasse logo e baixou a cabeça novamente. Exatamente 30 minutos depois, um estrondo ensurdecedor fez as janelas da área de visitas tremerem. Tuk 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 tuk. Era o som inconfundível das hélices cortando o céu. Todos na visita olharam assustados para fora. Ouvir helicópteros no quartel não era raro, mas aquilo era diferente. O barulho aumentou até parar logo acima do campo de futebol dos oficiais, ao lado da área de visitas. Era um helicóptero preto, um Pantera de transporte tático executivo.
O batalhão inteiro virou um caos. O centro de operações entrou em alerta máximo. Ninguém havia avisado nada. Era a visita de um general de divisão, 3 estrelas. O comandante da unidade, o general de brigada Cláudio Mendes, 2 estrelas, largou o almoço na residência oficial e saiu correndo, abotoando a farda. Seu rosto estava branco como papel. O general de divisão pousar sem aviso prévio significava que havia um problema gravíssimo ou que uma inspeção surpresa brutal estava começando. Antes mesmo que o vento das hélices parasse, o general Cláudio Mendes correu com seus assessores até a porta da aeronave e prestou continência. General. Comandante da brigada, General Mendes. Apresentando-se. O general de divisão Roberto Ferreira, que desceu do helicóptero, mal olhou para a continência de Mendes e fez um gesto de dispensa. O rosto do general Roberto estava rígido como pedra. Sem dar tempo para explicações, ele ordenou em voz baixa: "O comandante vem comigo. Chame imediatamente o comandante da Polícia do Exército. Quero eles na área de visitas em 5 minutos. Sim, senhor." Área de visitas, senhor? Mendes perguntou confuso, mas o general Roberto já caminhava a passos largos na direção do prédio. O chefe da Polícia do Exército P chegou correndo e o seguiu. Mendes não entendia nada. O que diabos aconteceu na visita para um general de divisão descer do céu pessoalmente? Minutos depois, a porta da área de visitas se abriu com estrondo. O general Roberto entrou com sua farda de combate impecável. As 3 estrelas em seus ombros pareciam pesar toneladas no ar do recinto. Atrás dele, o general Mendes e o chefe da PE entraram com expressões de pânico. Todos os soldados e famílias congelaram. Era um oficial de altíssima patente. O general Roberto varreu o local com os olhos. E caminhou sem hesitar em direção a uma senhora idosa sentada num canto humilde. Ele parou diante da comida espalhada na terra, do soldado Lucas encolhido e de Dona Maria de Lourdes sentada com as costas retas. No momento seguinte, os olhos de todos quase saltaram das órbitas. O general de divisão do Exército Brasileiro Roberto Ferreira endireitou a postura, bateu os calcanhares e prestou uma continência perfeita e vigorosa para a senhora idosa. Sentido. Há quanto tempo, Excelência? General de divisão Roberto Ferreira apresentando-se. O soldado Lucas duvidou dos próprios olhos. Sua avó, que acabará de ser chamada de velha inútil pelos veteranos, estava recebendo continência e sendo tratada por Excelência, por uma das maiores autoridades da região. Quando o general Roberto baixou a mão, Maria finalmente levantou a cabeça e o olhou. Seus olhos frios perfuraram o general. General Roberto. É esse o estado da tropa sob seu comando? Meu neto está sendo tratado pior que um cachorro na sua unidade. Os músculos do maxilar do general Roberto se contraíram de raiva. Ele virou a cabeça e fuzilou o general Mendes com o olhar. Mendes, percebendo a gravidade, ficou lívido. Maria apontou para os potes na terra e a costela suja de barro. General Mendes. O que é isto? Há 1 hora, um sargento e um cabo desta unidade jogaram a comida do meu neto para um cachorro, aqui mesmo. Chamaram meu neto de lixo e a mim mandaram voltar para casa tricotar. Ponto. A voz de Maria era calma, mas o peso dela congelou o salão. Ela se levantou lentamente. E declarou para aqueles que insultaram seu sangue e a instituição que ela serviu a vida toda: eu sou a general de exército da reserva Maria de Lourdes Almeida, ex-chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Chefe do Estado-Maior. Aquele título não era apenas poder. Era o topo da hierarquia, o símbolo máximo da organização militar. A Dama de Ferro das Forças Armadas, Maria de Lourdes. Seu nome era uma lenda viva. E ela estava ali, vestida como uma avó comum, vendo seu neto e sua dedicação serem tratados como lixo. As pernas do general Mendes tremeram. Ele percebeu que o fato de não saber o que acontecia em seu próprio quartel era um pecado imperdoável. O general Roberto curvou-se profundamente para Maria. Perdão, Excelência. Uma atrocidade inimaginável aconteceu sob meu comando.
tomarei providências imediatas. O general Roberto virou-se para o general Mendes e o chefe da PE, sua voz agora trovejando como um comandante de campo. Polícia do Exército. Isolem a área e puxem as câmeras de segurança. Tragam o cabo Oliveira e o sargento Tiago Santos agora. Quero eles aqui fardados em 5 minutos. O chefe da PE saiu correndo. O general Roberto encarou Mendes. General Mendes, a partir de agora o senhor não tem comando sobre essa situação. Eu assumo. Enquanto uma ex-chefe do Estado-Maior era humilhada aqui, onde o senhor estava? Seus subordinados cometem crimes contra civis e veteranos e o senhor estava almoçando? Mendes não conseguiu dizer nada. Não sabia, não era desculpa, era atestado de incompetência. Em menos de 5 minutos, a porta se abriu novamente. 2 policiais da PE trouxeram o cabo Oliveira e o sargento Santos segurados pelos braços. Eles não entendiam nada até verem o general de divisão, o general de brigada e a velha que tinham insultado no centro do salão. Congelaram. O general Roberto caminhou até eles. O som de seus coturnos ecoou. Foram vocês? A pergunta baixa e ameaçadora fez os 2 soldados pararem de respirar. Quem jogou a comida no chão para o cachorro? Quem insultou uma lenda viva do exército chamando-a de velha? Só então eles entenderam a dimensão do erro. Mas ainda achavam que era apenas uma velha com contatos. O sargento Santos tentou gritar injustiçado. Nós. O soldado Silva é um bisonho, estávamos apenas aplicando uma correção disciplinar. O general Roberto parou a mão a centímetros do rosto de Santos. A pressão foi tanta que o sargento quase caiu. Correção? Vocês chamam essa barbárie de correção? Vocês sabem quem é ela? Esta é a General Maria de Lourdes Almeida. Vocês não só sujaram a farda, vocês insultaram a história desta instituição. Os olhos do sargento e do cabo se encheram de pavor. Sabiam que aquilo daria cadeia militar. Mas Maria não estava olhando para eles. Ela olhava para o neto. Lucas ainda estava de cabeça baixa. Mesmo com a revelação, ele não parecia aliviado. Pelo contrário, parecia afundar num desespero ainda maior. Maria notou. Algo estava errado. Aquilo não era apenas trote violento. Maria disse baixo ao general Roberto: General, não investigue apenas esses 2. Descubra quem está por trás deles. Onde estão o tenente-comandante de pelotão e o capitão-comandante de companhia? O general Mendes ficou cinza. Ele ordenou pelo rádio que o tenente Bruno Costa e o capitão Ricardo Gomes viessem imediatamente. O quartel estava sendo virado do avesso. Quando os oficiais chegaram pálidos, o general Roberto foi direto. Vocês sabiam que o cabo Oliveira e o sargento Santos cometeram essa atrocidade hoje? O capitão Gomes, que exercia a função equivalente ao posto de comandante de companhia, respondeu rápido nervoso: Não fui informado, senhor. Se soubesse, teria punido. Foi uma falha de supervisão. Era a resposta padrão. Mas Maria viu o medo nos olhos dele. Ela interveio: Capitão, meu neto está aqui há 2 meses. Vocês realmente não sabiam que ele era perseguido sistematicamente? Ou sabiam e deixaram acontecer? O capitão desviou o olhar. Nunca fui conivente. Atritos entre soldados. Atrito. Maria cortou a fala dele. Sua voz de comando voltou. Jogar comida no chão na frente da família é atrito? Você não sabe diferenciar atrito de tortura psicológica? Ela virou para o chefe da PE: Levem esses 2 oficiais e os 2 soldados para a sede da Polícia do Exército no comando da divisão. Tirem eles da jurisdição deste batalhão. Eu me responsabilizo pela transferência. O general Roberto concordou imediatamente. Façam o que a general mandou. O sargento Santos, percebendo que a coisa ia para um inquérito federal, caiu de joelhos chorando. Pelo amor de Deus! Nós só fizemos isso por quê? Por quê? Ele olhou de relance para o general Mendes, que estava ao fundo.
Foi um olhar rápido, mas Maria e Roberto perceberam. Por que o quê? Pressionou Roberto. Nesse momento o soldado Lucas, que mal respirava, falou com voz de choro. Não. Vó, não faça nada. Por favor, ele implorava. Maria se agachou na frente dele. Lucas, fale. Por que você está protegendo eles? Lucas desabou em lágrimas no chão. Eu contei. No alojamento eu contei que minha avó era uma general importante. O tenente ficou sabendo. O capitão ficou sabendo. E dias depois, o sargento Santos começou a me chamar. Primeiro riram de mim. Mas dias atrás, o general Mendes fez uma inspeção. O capitão apontou para mim e falou algo pro general. O general riu. E desde aquela noite, virou um inferno. Lucas soluçava. Eles disseram hoje, sua avó é general? Grande coisa. Hoje vamos mostrar para ela quem manda aqui. Se você usar sua influência, vamos fazer você se arrepender. Ponto. Maria fechou os olhos. Era a primeira reviravolta. Não era um trote isolado. Era uma tentativa sistemática e hierárquica de humilhar o neto de uma ex-chefe do Estado-Maior, orquestrada ou permitida pelo comandante da unidade. O general Roberto cerrou os punhos. General Mendes. O senhor permitiu isso? Para mostrar poder? Para humilhar? Mendes tentou manter a postura, mas estava suando frio. Isso é absurdo. Eu não controlo fofocas de alojamento. Maria então entrou na sala do comando com Roberto e Mendes. Ela entregou uma pasta para Roberto. Eram dados que o serviço de inteligência, leal a ela e a Roberto, acabará de enviar. Você ficou com medo quando soube que meu neto estava aqui, não ficou, Mendes? Medo de que eu viesse visitar e visse a podridão deste lugar. A pasta continha provas de desvio de combustível e fraude em licitações de suprimentos no batalhão. Mendes estava transformando o quartel em seu cofre pessoal. Você queria que meu neto sofresse tanto a ponto de me implorar para tirá-lo daqui. Queria que eu achasse que este lugar era um inferno e nunca mais pusesse os pés aqui para descobrir seus esquemas. Mendes caiu na cadeira. Achou que era o fim. Desvio de dinheiro público. Cadeia. Mas Maria balançou a cabeça. Ainda não faz sentido, Roberto. Arriscar tanto só por causa de roubo de combustível? Mendes é corrupto, mas não é burro. Comprar briga com uma ex-chefe do Estado-Maior por causa de dinheiro? Tem algo mais podre aqui. Ela se aproximou de Mendes como uma predadora. O que você está escondendo de verdade? O que tem aqui que vale mais que sua carreira? Maria ordenou, Roberto, acione a inteligência. Quero todos os registros de acidentes e baixas hospitalares deste batalhão no último ano. Especialmente na companhia do meu neto. Horas depois, o oficial de inteligência entrou pálido na sala. Achamos. 3 meses atrás. Morte do soldado João Pedro. Causa oficial, acidente em treinamento de rapel. Caiu de um barranco. O oficial responsável no local era o capitão Gomes. O monitor do exercício era o sargento Santos. O general Roberto prendeu a respiração. E veja isto, general. A família do João Pedro mandou dezenas de cartas denunciando que o filho sofria espancamentos. Todas arquivadas por falta de provas pelo general Mendes. Era a segunda reviravolta. O general Mendes não estava apenas roubando. Ele estava encobrindo um homicídio culposo ou doloso. O capitão e o sargento eram os responsáveis pela morte de um soldado. E quando o neto de Maria chegou e caiu na mesma companhia, eles entraram em pânico. Se Lucas ouvisse os boatos sobre a morte de João Pedro e contasse à avó, a investigação federal viria. Então, Mendes ordenou tratamento especial, isolar Lucas, aterrorizá-lo, fazê-lo parecer um soldado problema, o tal bisonho, ou lixo, para desacreditar qualquer coisa que ele dissesse. A humilhação na visita era o golpe final para garantir o silêncio através do terror.
O general Roberto estava espumando de raiva. Vamos para a sala de interrogatório. Na sala da PE, o sargento Santos, confrontado com a acusação de homicídio e ocultação de cadáver, ou adulteração de cena de crime, desmoronou. Foi o capitão. O João Pedro respondeu ao capitão durante o exercício e o capitão mandou dar um susto nele. Eu empurrei. Ele caiu. Não era para matar. O general Mendes mandou abafar tudo como acidente. O capitão Gomes tentou negar, mas com a gravação da confissão de Santos e a presença da general Maria de Lourdes o encarando em silêncio mortal, ele quebrou. Eu só seguia ordens. O general disse para resolver. Com as provas em mãos, o general Roberto deu a ordem de prisão. A PE entrou no gabinete do general Mendes. Ele estava queimando papéis. General Cláudio Mendes, o senhor está preso por obstrução de justiça, prevaricação, corrupção passiva e cúmplice em homicídio. Enquanto era algemado e tinha as estrelas arrancadas dos ombros, Mendes gritou desesperado: Você acha que é Santa Maria? Sabe por que seu neto veio para cá? Sua filha pediu. Ela usou contatos para pedir um lugar tranquilo. Todos nós usamos o sistema. Maria parou. Era a ferida final. Ela ligou para a filha. A mãe de Lucas confessou, chorando, que tinha pedido a um conhecido para mandar o filho para um batalhão mais calmo, sem saber que cairia nas mãos de Mendes. A tentativa de proteger o filho o colocou na cova dos leões. O general Mendes foi levado preso. O esquema foi desmontado. O capitão e o sargento foram para a prisão militar aguardar julgamento por homicídio. Maria foi até Lucas, que estava em um alojamento seguro. Vó? Desculpa. Foi tudo culpa minha por ter falado quem a senhora era. Não, meu filho. A culpa é de quem usa o poder para esmagar os outros. Você só queria ter orgulho da sua avó. Isso não é pecado. Maria pediu ao general Roberto que transferisse Lucas para uma unidade de combate padrão, sem privilégios, onde ele pudesse terminar seu serviço com honra. Meses depois, Maria visitou a família do soldado João Pedro. Choraram juntos, mas agora a família tinha a verdade e a honra do filho restaurada como morte em serviço, não um acidente por descuido. Tempos depois, o cabo Lucas, agora promovido por mérito, deu baixa do exército. Ele foi direto para a casa da avó. Ao entrar, sentiu o cheiro de costela e farofa. Ele abraçou a avó por trás. Cabo Lucas Silva apresentando-se para o rancho, comandante. Maria sorriu, um sorriso verdadeiro dessa vez. Enquanto comiam a mesma costela que um dia foi jogada na lama, Maria disse: Mendes esqueceu o mais importante, Lucas. As estrelas no ombro de um general não são para brilhar sozinhas. Elas só brilham porque refletem o suor de milhares de soldados. Quando a estrela esquece de quem a sustenta, ela vira apenas um alvo. Lucas entendeu. A honra não estava na patente, mas na coragem de um soldado raso e na justiça